Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. Assim está escrito: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Estas foram palavras dirigidas pelo apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, orientando a eles sobre a maneira como se deve servir a Deus, visto que a cidade de Corinto era uma cidade bem conhecida à época, uma cidade pluralista, uma cidade que tinha espaço para tudo quanto se imaginasse, mas ali também havia lugar para a igreja de Deus. E a igreja se estabeleceu ali como resultado da pregação do evangelho. E agora, então, aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação, sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e arrependendo-se mediante a fé que brotou-lhes no coração, eles estavam renunciando àquela vida desagradável diante de Deus e se colocando em submissão e à disposição de Jesus para obedecer-lhe e receber dele o perdão, a libertação, a transformação da vida. E os instrumentos que Deus se utilizou foram os apóstolos. Aqui na oportunidade, Paulo foi o instrumento de Deus para direcionar a palavra de Deus para este povo. E ele, ciente daquela cidade, do que permeava a cidade, ele, como um pai, como um amigo, como um pastor, como um conselheiro, como alguém enviado por Deus para estabelecer os fundamentos da igreja naquela cidade e dar aos irmãos a garantia, à luz do propósito de Deus, de que eles estavam no caminho certo e deveriam prosseguir neste caminho da obediência. Então ele começou falando a eles sobre os nossos corpos, que eles agora são membros de Cristo. Isto significa dizer que nós, aqueles irmãos da cidade de Corinto, passaram por uma profunda transformação entre a vida que viviam no pecado, longe de Deus, ignorantes das coisas espirituais, mas agora, mediante o Evangelho de Jesus Cristo, eles foram aproximados, foram aceitos, foram libertos e foram integrados no corpo de Cristo, que é a igreja. Então agora Paulo começa a ensinar estes irmãos como que eles deveriam proceder. E nós observamos nesta carta à igreja de Corinto que Paulo precisou se debruçar em buscar de Deus a direção sobre vários problemas que aconteceram na igreja que estava na cidade de Corinto. Quando nós lemos as cartas, a primeira carta, desde o capítulo 1 até o capítulo 16, nós vamos encontrar em todos eles Paulo tratando de vários assuntos que chegaram ao conhecimento dele e que ele, pela experiência em Deus, discerniu também naquele povo. E ele escreveu também a segunda carta. Então, duas cartas que foram escritas à igreja da cidade de Corinto, sendo que a segunda tinha 13 capítulos, então 13 com 16 são 29 capítulos direcionados a uma única igreja. Dizem os historiadores que havia uma terceira carta que se perdeu. Mas o que eu entendo é que o que Deus aprovou está aqui. Então não está faltando nada, não tem nada incompleto na palavra de Deus. Às vezes as pessoas trazem alguns dados, querer deixar a gente em dúvida, achando que faltou alguma coisa, se perdeu pelo meio do caminho. Mas eu não entendo assim e nem aceito esse proceder.
O que eu aceito é que o que Deus quis revelar e deixou escrito está aqui na palavra de Deus, está completo. Não precisa tirar nada, também não precisa acrescentar nada. A revelação de Deus está completa na sua palavra. Às vezes as pessoas querem buscar fundamentos na história à margem da revelação de Deus e trazem alguns assuntos que vão conflitar com o plano de Deus estabelecido na sua palavra, principalmente quando se busca através dos apócrifos, aqueles livros que se provaram não serem inspirados por Deus. Então, se não tiveram as características da inspiração de Deus, não nos serve para fazer comparativo com a palavra de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com certas coisas para a gente não misturar. Senão, daqui a pouco a gente vai pegar qualquer outro tipo de livro, pode ser até um livro obscuro, e vamos sair anunciando e fazendo citações dele junto ao povo evangélico, nos púlpitos, nas tribunas, porque fulano deixou escrito, fulano escreveu. Ali não é lugar para isso, ali é lugar para dizer, a palavra de Deus está aqui. Nós precisamos andar pelo que está aqui. O que está fora da palavra de Deus não nos diz respeito com relação ao plano de Deus para a nossa vida. O que precisamos está aqui. Este livro, ele está completo. Nós não podemos pegar nada de fora e colocar um comparativo e tentar interpretar a Escritura através de um livro que vamos encontrar muitas falhas. Não, nós temos que ficar aqui. E o que nós não entendermos aqui, o Espírito Santo, que é o Espírito de revelação, ele vai revelar o que está na palavra, porque foi o Espírito Santo que inspirou os escritores a escreverem estas palavras para o nosso ensino, para a nossa orientação, para a nossa correção. Então, Paulo, quando estava escrevendo à igreja de Corinto, falando sobre o corpo, ele diz que agora, aqueles que foram alcançados por Jesus, eles não podem voltar a ter o mesmo comportamento, a mesma vida que eles tinham antes de Cristo. Porque a vida que eles tinham era uma vida desregrada, era uma vida orientada pelo príncipe das trevas, eles eram servos do pecado e faziam toda a vontade da carne, que era o deleite do pecado, e agora, eles chegando a Cristo, eles seriam agora direcionados pelo Senhor Jesus. Então, eles não podiam voltar a se misturar com a sensualidade, com os manjares, enfim, com várias situações que aconteciam na igreja de Corinto, ou na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade festiva, para tudo que houvesse invenção, ali tinha lugar. Então, para permanecer firme na fé, só mesmo por graça e misericórdia de Deus, porque os atrativos eram muito fortes, semelhante a esses que temos em nossos dias. E as pessoas, para se firmarem em Cristo, eles precisam tomar uma posição, porque os atrativos são tentadores. São atrativos que querem levar as pessoas a abandonarem a Jesus Cristo, a obediência e a submissão a Ele e viver de qualquer outra maneira, julgando-se independente. Nós não somos independentes, nós agora somos servos de Cristo. E o texto que li vai confirmar isto. Ele diz, porque fostes comprados por bom preço. Então, se nós fomos comprados, nós estávamos na propriedade de alguém. Alguém era proprietário da nossa vida. Por isso que nos dominava com rigor e exigia e determinava o que nós deveríamos fazer. Por isso que nós vivíamos pelos pensamentos e pelo caminho deliberado do pecado. Por quê? Quem tinha poder sobre a nossa vida era o príncipe das trevas, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ao pecar, nós fomos subjugados e submissos à vontade do adversário, o arqui-inimigo de Deus.
E, portanto, as nossas obras, o resultado da nossa vida era pecado. E cada vez, pecados que iam se aprofundando. É como um abismo chamando outro abismo. Cada experiência no pecado, a pessoa ia experimentando outra, aprofundando-se mais, aprofundando-se, e chegou em momentos insuportáveis. Haja vista o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O pecado lá foi tão cruel que Deus decidiu destruir aquelas cidades de Sodoma e Gomorra. E veja que antes, a iniquidade do povo já tinha chegado diante de Deus. Deus disse que ia destruir o povo. E ficou somente Noé e a sua família. E a sua família, lá um pouquinho mais na frente, eles não aprenderam a lição do dilúvio. E agora então veio Sodoma e Gomorra. E depois vieram outras cidades. E os nossos dias, nós vemos em todos os lugares esta provocação diante de Deus. Nós vemos esta provocação por uma prática de pecado diante de Deus. Mas Deus, no seu amor, enviou a Jesus para salvar, para libertar, para transformar. E o sacrifício de Jesus foi o preço oferecido a Deus para que fôssemos, então, comprados e redimidos. Não é que Deus teve que pagar a Satanás para nos comprar. Não. Jesus ofereceu o sacrifício da sua vida pelo Espírito Eterno como submissão e obediência a Deus para satisfazer a justiça divina. Porque uma vez no pecado, nós precisávamos ser sentenciados. E a sentença para nós era a separação eterna de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, ofereceu-se a oportunidade de salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, levando ele, Jesus, ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós agora, mortos ao pecado, pudéssemos viver através da justiça de Cristo. Então, este sacrifício foi aceito por Deus. Foi validado, feito uma única vez, aperfeiçoou para sempre a todos os que são santificados. Não há mais necessidade de qualquer outro sacrifício ou de reparação ao sacrifício feito por Jesus. Ele foi perfeito, completo. Deus o aceitou. Então, com base no sacrifício de Jesus, que foi o preço que ele pagou, e todos quantos ouvem o Evangelho são despertados e libertados para servir a Cristo, eles estão dentro daquele preço que Jesus ofereceu. O apóstolo Pedro, quando escreveu, ele disse, porque não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com tradição, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a Deus. E quando que ele se ofereceu? Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, antes da entrada do pecado no mundo. Então, Deus sempre fez as coisas antes de que outras acontecessem. Por que isto? Porque Deus, na sua onisciência, na sua presciência, todas as coisas estão diante dos olhos dele. Não é que Deus, depois que entrou o pecado, o plano de Deus teve uma falha, então precisa fazer um reparo aqui, um ajuste ali, então vamos fazer um sacrifício para remediar a situação. Não. Deus diz que o sacrifício foi feito antes da fundação do mundo. Foi concretizado? Sim. Na plenitude dos tempos, quando Jesus veio e entregou a sua vida, lá no alto do Calvário. Mas a entrega, a consumação disto, foi antes da fundação do mundo. Porém, realizado nos últimos dias por amor a nós. Então, feito isto, tanto é que o sacrifício de Jesus, ele é válido não somente pelos nossos pecados atuais, mas também pelos pecados dantes cometidos. E por aqueles que futuramente serão cometidos. O sacrifício de Jesus é abrangente. Ele consegue abranger de eternidade
a eternidade, dentro do tempo que Deus estabeleceu na eternidade para a existência do ser humano, para que ele tome conhecimento do plano de Deus e seja beneficiado através do sacrifício de Jesus. Então, quando Paulo estava ensinando isto à igreja de Corinto, ele deixou bem claro que eles agora eram servos de Cristo, faziam parte do corpo de Cristo e não poderiam mais se darem à prostituição, não podiam mais participar das coisas ilícitas e que não fossem, poderiam mais tomar os membros de Cristo e fazê-los membros do pecado ao ajuntarem-se com a sensualidade que era própria da cidade. Ele disse, não, vocês agora são de Cristo. Quem se ajunta com o Senhor, torna-se um com ele. Então, fuja da imoralidade, fuja de toda o pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque vocês são agora considerados por Deus o templo do Espírito Santo e Deus habita em vocês. Então não pode voltar à vida prática do pecado. Então ele dá a conclusão. Por quê? Porque fostes comprados por bom preço. O preço bom, o preço excelente, um alto preço que para nós é incalculável. Não tem como calcular o preço do sacrifício de Jesus em favor da nossa alma. O salmista, escrevendo um dos salmos, ele disse, ninguém, de maneira alguma, pode remir a sua alma ou dar o resgate dela, porque os seus recursos, as suas fazendas, suas riquezas, por maiores que fossem, se esgotariam a tempo. Então não foi através do dólar, do real, da libra, do euro, qualquer moeda que fosse, ouro, prata, que são coisas valiosas, nada disso chega aos pés do alto preço que foi pago no sacrifício para a libertação e salvação da nossa alma. E este preço foi o sangue de Jesus. Então, observe o valor do sangue de Jesus. Pelo sangue dele fomos perdoados, pelo sangue dele fomos justificados, pelo sangue dele estamos protegidos, pelo sangue dele os nossos pecados são purificados, a nossa iniquidade é tirada. Então, através do sangue de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Então, o alto preço, o alto valor, o bom preço com o qual nós fomos comprados e fomos tirados do mercado de escravo, fomos tirados de debaixo do poderio de Satanás, a quem nós servíamos indiretamente, mas servíamos porque estávamos no pecado. Agora, consciente, fomos colocados aos pés de Jesus e servimos a ele com alegria. Para nós é um prazer servir a Jesus, porque Jesus nos libertou. Ele não escraviza, ele liberta, ele transforma, ele mudou a nossa vida por completo. Ele mudou os sentimentos da nossa alma, ele mudou o nosso coração, ele despertou o nosso espírito que estava morto, ele reatou a nossa comunhão com Deus o Pai. Hoje temos acesso livre a Deus com base no preço pago por Jesus através do sacrifício da sua vida. Aqueles irmãos precisavam aprender isso lá na cidade de Corinto e que isto ficasse bem vivo na mente e no coração deles, de que eles não mais pertenciam ao mundo. Eles agora eram propriedade particular e exclusiva de Deus. Portanto, deveriam ater-se unicamente a servir a Deus com toda a lealdade, com sinceridade, com pureza, com transparência, com mãos limpas e com corpo limpo. Esta era a condição que eles deveriam ficar. E foi isto exatamente que Paulo ensinou naquela oportunidade. Fostes comprados por bom preço. O que fazer agora? Uma vez que sabemos que nós estávamos na escravidão, fomos libertos, agora estamos na liberdade que há em Cristo Jesus. Estávamos cegos,
Os nossos olhos foram abertos. Nós agora temos, habitando em nós, a luz da vida, a luz do mundo, que é Jesus. Nós estávamos sentenciados a uma condenação eterna. Agora em Cristo recebemos uma salvação com a vida eterna, que vamos desfrutar logo mais quando o Senhor vier nos buscar. Então tudo isso está incluso no alto preço, no bom preço que o sacrifício de Jesus ofereceu a Deus o Pai e foi aceito e colocado à disposição de tantos quantos abrirem o coração para Cristo. Infelizmente, nem todos decidem por Cristo, porque Deus colocou no homem o livre-arbítrio, Deus não obriga, Deus não exige obediência cega, não. Mas Ele manifesta o seu amor, o seu poder, e na pregação do Evangelho de Jesus, o Espírito Santo procura convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Os que se deixam dirigir por Ele são levados a Cristo. Os que não se deixam continuam no seu estado de pecado e seguem o seu caminho rumo à condenação eterna, à separação de Deus e o aprisionamento. Mas quem vai a Cristo, o destino é mudado, a visão, o espírito é renovado, a visão espiritual é aberta, a audição é purificada, o espírito passa a ter contato com Deus, e aquela vida, então, ele vai fazer o quê? Ele vai ver uma vida que agrade a Deus. Como Paulo escreveu, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos mais de nós mesmos e não pertencemos mais a Satanás. Nós agora pertencemos a Deus. Nós somos dele, propriedade dele. Ele é soberano sobre a nossa vida. Então, tanto o nosso espírito, que estava morto e reviveu, como o nosso corpo, que era um instrumento para a prática do pecado, agora não mais deve se dirigir àquela prática antiga. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. O homem no pecado, ele está condenando-se a cada dia e a cada comportamento. Mas o homem liberto, ele está servindo a Deus pela justificação que recebeu, e todo o seu fruto agora liberto é para a glória de Deus. Então, glorificar a Deus é guardar-se da corrupção que há no mundo, da prostituição, da imoralidade, do engano, dos vícios, da maldade, da violência, da mistura, de tudo aquilo que não presta. Porque o que há no mundo não presta. O mundo foi corrompido pelo pecado. Mas aqueles que vêm a Cristo são libertos, são transformados, e neles o Espírito de Deus faz morada. Então nós agora temos que glorificá-lo com o nosso espírito, que é o elo de comunicação com Deus, mas também com o nosso corpo. Porque não tem como a gente adorar a Deus em espírito e o corpo a gente fazer com que o corpo tenha prazeres no mundo pecaminoso. Não, o nosso corpo tem que ser santificado. Tem que estar separado do mundo, do pecado e das suas fontes. E separado para uso exclusivo de Deus. Quem consagra a vida, prova que morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para o engano. E agora vive para Deus. E quem vive para Deus, vive para glorificar a Deus enquanto viver. Não tem como viver de outra maneira. Se alguém diz que está em Cristo e está vivendo aliado com o mundo e com a prática do pecado, está enganando-se a si mesmo. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, o de mais idade, todos nós que chegamos a Cristo pela fé, através da proclamação do Evangelho, precisamos dedicar a nossa vida completamente a Jesus. Se não for completo, não serve. Não adianta um pouco para Jesus, um pouco para o mundo. Enquanto estou no meio do povo de Deus, um santarrão.
Quando saio do meio do povo de Deus, um pecador, inveterado, entregue às orgias, à bebedeira, à imoralidade, à desonestidade. Não, isso não agrada a Deus. Não podemos ser pessoas de dupla personalidade. Nós precisamos ter um caráter que honre e glorifique a Deus. E a nossa conduta, ela deve falar sobre a nossa vivência com Deus em todo e qualquer lugar, seja no ambiente de culto, seja na nossa família, na nossa vizinhança, no trabalho, na escola, no comércio, na condução, onde quer que for. E em tudo que fizermos ou falarmos, devemos trazer conosco esta marca de gratidão a Deus por este alto preço que foi pago pela nossa redenção. A nós não custou nada. A salvação Deus ofereceu a nós de forma gratuita, pela graça, por meio da fé. Mas a Deus custou o sacrifício do seu querido e amado Filho Jesus Cristo. Ele deu tudo o que tinha, o derramar do seu sangue. E nós observamos que o sangue no mundo tem um valor incalculável. Sangue não se vende, sangue se doa, não tem preço para o sangue. Agora, o sangue de Jesus, o sangue imaculado, incontaminado, um sangue que não tinha nenhuma contaminação do pecado, foi oferecido a Deus. O nosso não, o nosso trouxe a marca da contaminação, nós trazemos no corpo a marca do pecado. Mas o de Jesus não. Jesus não tinha uma contaminação sequer, um sangue puro, santo, oferecido a Deus. Então está escrito aqui, porque fostes comprados por bom preço. Você já parou para pensar neste bom preço que você foi comprado e que hoje você desfruta de paz, de liberdade, de alegria e de esperança eterna em Cristo? Ou você ainda não se ateve a pensar o quanto custou a Jesus entregar a sua vida para redimir a minha, a tua, nossa alma? Porque se nós desconhecermos o valor que foi pago, não quantificar, mas o valor que foi pago, um alto valor, um alto preço, que não se compara nem a prata, nem a ouro, nem a nada deste mundo, se nós formos analisar por isto aí, nós andaríamos de joelhos na presença de Deus. Nós viveríamos com os nossos olhares voltados completamente para Jesus, agradecendo a cada segundo da nossa vida e da salvação que Ele nos garantiu. Mas muitas das vezes, as pessoas esquecem isto, se lançam no mundo de pecado, se corrompem, se misturam, se estragam e depois vem todo arrebentado. Não soube valorizar o preço que lhe foi pago pela sua redenção. Então, o verdadeiro fiel, ele precisa saber este alto valor que foi pago e glorificar a Deus na vida, ou seja, no corpo e no espírito. As expressões corporais devem glorificar a Deus. O seu espírito lá no seu interior deve glorificar a Deus. O seu olhar deve glorificar a Deus. O seu ouvir deve glorificar a Deus. O seu falar deve glorificar a Deus. A sua mão, o seu pé, o seu caminhar, o seu coração, a sua vida, tudo isto refere-se ao seu corpo e deve glorificar a Deus, porque você agora, eu e você, nós pertencemos a Deus. E se nós pertencemos a Ele, nós temos comprometimento com Deus, de servi-lo com obediência, com fidelidade e de fazer o que Ele agrada. Foi para isso que Ele nos chamou. E Deus tem feito tão bem por nós, só de pagar o preço da nossa redenção, que ninguém teria condição de fazer isto. Jesus fez e Deus coloca à nossa disposição. Isso é uma glória para nós. Então temos que glorificar a Deus. Temos que ser grato a Ele, em saber que Ele continua nos ajudando. Deus abençoe, irmão Nelson. Em saber que Ele continua nos ajudando.
Portanto, grave isto, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu não sou de mim mesmo, você não é de si mesmo. Nós somos de Deus, propriedades de Deus. Ele nos comprou por um alto preço, por um bom preço. Então, glorifiquemos a Deus nesta condição de vida que vivemos, desfrutando de paz, de alegria, de perdão, de comunhão e de contentamento diante de tudo o que Deus tem feito em favor da nossa vida. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos dando força e graça para sempre termos diante de nós este bom preço que foi pago pela nossa redenção. Que Deus continue ajudando. Deus abençoe a irmã Maria Lima. Então guardemos isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.